O Vogalizando a História não gosta de sofrimento. Quando a gente fala de guerra da Bósnia, genocídio em Ruanda, cerco de Leningrado, a gente já sabe que vai chorar quando for procurar as imagens para o vídeo. Mas o nosso público gosta mesmo de ver sangue na tela. E pensando nisso, a gente trouxe para vocês os métodos de tortura mais avacalhadores que já existiram. Quero ver como é que vai fazer a edição e colocar as piadas depois da vinheta. Tortura sempre existiu e existe até hoje. Uns anos atrás o Marco me disse que a escola mandou o irmão dele ler A Culpa é das Estrelas. Então eu me perguntei, cara, o que ele fez? Será que não pensaram numa suspensão? Mandei ele ajoelhar no milho, coisa assim? Mas não, e se acontecesse de novo ele ia ler Crepúsculo. Só que, acreditem, as torturas antigas elas eram ainda piores e é muito comum que as pessoas associem elas à Idade Média. A tortura está presente na vida do ser humano desde a antiguidade. Veja bem, Jesus foi torturado muito antes da Idade Média começar. Isso não foi uma exclusividade religiosa. Infelizmente, o sofrimento alheio causa certo prazer nas pessoas. A maioria dos historiadores concorda que o período que compreende a Idade Média vai entre 476 e 1453 depois de Cristo. Quase 1000 anos, e um termo bem comum associado a ela é a Idade das Trevas. Eu gosto muito da frase que diz que tem mendigo hoje que está vivendo melhor do que muito camponês naquele tempo. É nessa fase aí que a gente tem o nascimento do Islã, o feudalismo e o crescimento do cristianismo. E esse último é que é o dito responsável por todo o terror que se viveu na Idade Média. A igreja era uma instituição ainda mais poderosa naquela época, ela tinha uma influência muito grande em cima da sociedade. E muitas vezes questões bem racionais eram deixadas de lado em virtude da fé. So, logically, if she weighs the same as a duck, she's made of wood. And therefore, a witch! A witch! Tem um filme e um livro, vi o filme, não li o livro, chamado O Nome da Rosa, que é o Sean Connery chegando num mosteiro cristão, sei lá se é esse o nome, para solucionar um assassinato que a galera acredita que foi feito pelo Satanás, pelo Sete Pele, pelo Tinhoso, pelo Tibinga, pelo Cramunhão. Só que o cara era muito sensato, então ele estava investigando a ideia de que alguém dali tivesse cometido o assassinato, o que enfureceu todo mundo, porque onde já se viu um homem de Deus matar um outro homem de Deus? É claro que é o diabo. E aí o filme se desenrola e é bem bom, tem bruxaria, tem inquisição, tem um montão de coisa, é bem irado. Aliás, eu tinha esse filme, emprestei para alguém e ele não voltou. Se tá contigo, tá na hora de devolver. Jesus tá vendo. Foi na Idade Média que nasceu a Inquisição, que tocou o terror em quem ia contra os princípios do cristianismo. Até porque quem ia contra esses princípios já era considerado um herege. E aí, em 1252, o Papa Inocêncio IV publica uma bula onde ele autoriza a tortura para quem não seguisse as leis de Deus. Tava autorizado, desceu o cacete nessa galera. E a Inquisição foi realmente o terror de muita gente, e principalmente depois do fim da Idade Média, principalmente a Inquisição Espanhola, porque ninguém espera pela Inquisição Espanhola. And this is the Spanish Inquisition hiding behind the coal shed. Oh, I didn't expect the Spanish Inquisition. nobody expects the Spanish Inquisition. A parada é que quando alguém queria descobrir alguma traição, alguma avacalhação, algum desvio de conduta, algum ato de má fé, a gente tem que arrancar a verdade dessa pessoa, arrancar uma confissão. Mas como é que a gente vai conseguir essa confissão? Fácil, coloca o Zé de cabeça para baixo, amarrado pelos pés, bracinho amarrado aqui atrás, pega uma grande serra, pega tu lá, pega o cá e a gente serra o Zé no meio. O cara confessa até o que ele não fez. E se isso fosse uma coisa devagar, não era tortura. Tinha que levar horas. Tu já deve ter visto o balcão de estiramento? Eles deitavam o cara numa cama de madeira, amarravam as canelas dele numa algema de metal e puxavam os bracinhos do cara pra cima. Não tinha uma parte do corpo dele que ficava boa depois disso aí. Deslocava tudo que é músculo, arrebentava tudo que era ligamento. E essa é antiga, muito mais antiga que a Idade Média. E aí tinha um esmaga-cabeça também, né? Colocava um capacete de metal no cara e encaixava o queixo dele numa barra. Aí eles iam apertando a cabeça do cara contra essa barra. Que é
Quebrava dente, quebrava mandíbula, o olho saltava, o cérebro explodia, era uma avacalhação. Mas nem sempre só para arrancar uma confissão isso acontecia. Às vezes o cara realmente tinha feito uma grande merda e eles queriam avacalhar com ele por isso. E nem só a igreja fez isso, teve muito rei sádico por aí também. Hoje a gente sabe que uma autoridade jamais apoiaria a tortura. Tinha uma tal de mesa de evisceração. Eles amarravam o cara em cima de uma caminha, perninha presinha, bracinho presinho, faziam um buraquinho na barriga do cara e em cima dele tinha um gancho. Esse gancho era preso numa corrente, ficava em cima do cara e eles prendiam aquilo nas tripas do cara e iam puxando pra fora. Girava a manivela e ia tirando tudo que tinha de dentro do cara. Funcionava que era uma beleza. Funcionava bem também a roda da tortura, você já deve ter visto. E ela tinha um montão de variação. E o impressionante era que todas elas eram ruins. Era tipo tu escolher entre a Liga da Justiça e o Esquadrão Suicida. Tu sabe que tu vai ser prejudicado depois disso. Um cara te amarrava nessa roda, pelado, e apanhar pelado é uma das piores coisas que tem. Parece que já apanha pelado. Porra, apanhar pelado é horrível, cara. Tinha uma mulher que trabalhava comigo que quando ela ia bater no filho, ela mandava ele tomar banho. Vai tomar banho. E aí o guri ficava pelado e ela ia com o chinelo batendo no guri pelado. Porra! Quando ela mandava ele tomar banho, ele já sabia, ai não, mãe, vai tomar banho. Aí o guri se pelava, ai não, mãe, vai. Porra, apanhar é ruim. Mas apanhar pelado... Aí um carrasco pegava um pedaço de pau e quebrava cada osso do teu corpo. E tu não morria na hora só porque tava com os ossos tudo quebrado. Então os caras te deixavam ali e esperavam que os bichos fossem te comer para esperar tu morrer lentamente. Em alguns casos eles colocavam uns espinhos perto dessa roda para que dilacerassem o corpo do cara e em outros umas brasas para que ele fosse cozinhado, cozido, assado, sei lá, churrascado enquanto estava sendo torturado pela roda da tortura. Imagina o Silvio Santos assim, né, com a roda lá do Jequiti. Roda da tortura! Oi, mas vai falar ou não? Lembrar dessa época faz a gente parecer que tudo era ruim, cara. Mas assim, ó, a gente não pode esquecer que na Idade Média a gente também teve o... Como é? E a tecnologia da tortura também era um grande negócio. Tinha um instrumento chamado a pera da angústia, que era tipo uma pera, assim, tinha um formato, só que era feito de metal. E ele ia abrindo aos pouquinhos. Pô, mas como é que isso pode ser torturar alguém? Porque isso era introduzido dentro da vagina ou dentro do ânus das pessoas. Dentro dessa pera tinha umas molas que elas iam se abrindo dentro dos orifícios. Eu não gosto nem de pensar. Bem famosa também era a cadeira de ferro, e essa era uma das torturas mais longas que tinha, porque nenhum dos espinhos dessa cadeira atingiam a parte vital do corpo. A pessoa podia passar ali dias tendo seu corpo perfurado bem devagarzinho. Mas se tu quiser, dá pra usar o garrote também. Tu sentava numa cadeira, prendia um negocinho de metal aqui no teu pescoço e um brother atrás com uma manivela, ele ia apertando esse negócio que ia te sufocando bem devagarzinho. Imagina só, tu tentar respirar e não conseguir. E não é só um sufocamento tipo, sufocando como fosse pra matar logo. Não, era um sufocamento que te deixava ali por dias. Um negócio curioso é que muita gente pensa que quando a Idade Média acabou, a tortura acabou também. Vamos falar de novo, a tortura existe até hoje. O garrote ele foi usado na Espanha até 1975 e na França, a última vez que uma guilhotina foi usada, apesar de não ser algo de tortura, assim, matar rápido, mas ela foi usada pela última vez em 1977. Isso é muito pouco tempo. E na real, a era de ouro da tortura, se é que pode chamar de era de ouro, nem foi a Idade Média, foi a Idade Moderna. É a idade de quando o Brasil já tinha sido descoberto. Os caras tinham inclusive livros para os carrascos ensinando como se fazer uma boa tortura. Tipo, 10 passos para uma tortura eficiente. Aqueles WikiHow. É? Tortura para leigos. Uma tortura interessante que tu podia optar também era um desmembramento a cavalo. Faz o seguinte, amarra as perninhas do cara em 2 cavalos diferentes, pega os braços do cara, amarra em mais 2 cavalos diferentes, aí dá uma tacalhada nos cavalos tudo ao mesmo tempo, que tu vai descangalhar o cara inteiro. E se tu preferir, se tu poder também fazer devagarzinho, vai só mandando os cavalos ir andando em lados opostos, devagarzinho tu vai rasgar o corpo do cara no meio. A dificuldade disso era a nojeira e ficava depois, alguém ia ter que limpar aquilo ali. Tá ligado aquele texto? Cuide dos seus joelhos. Então, o cara tava pensando nesse negócio aqui. Eles colocavam o teu joelho no meio desse espinho grosso e iam apertando o teu joelhinho.
os ossos quebravam tudo e rompia ligamento que tu nem sabia que tu tinha. Aí tu saía de lá e ia direto pra fisioterapia. Só que não tinha, né? Então tu pegava outra perna e pode jogar fora, querido. Não tem mais jeito não. God, my fucking knee! That's my knee! Damn it! Shit! Oh, man! E quando se fala de tortura, a gente não pode deixar de falar no burro espanhol. Era um pedaço de madeira em formato de pirâmide, e comprido, alto, numa altura onde o torturado não conseguisse colocar o pezinho dele no chão. Ele era colocado ali, de perna aberta, pelado e com os pesos em cima dos pés. E pior do que isso era o berço de Judas, que era bem parecido. Só que mais ruim. A diferença desse caso não era a execução, mas sim o objeto. O berço de Judas ele parecia uma cadeira daquelas de bar, sabe, comprida, alta. Só que ao invés de sentar num acolchoado gostoso, sentava numa pirâmide. Desse jeito dilacerava o reto do cara ou a vagina da mina. Mas sem dúvida a maior maluquice que os caras faziam era empalar os outros. O empalamento era antigo e já tinha egípcio fazendo isso muito tempo atrás e era bem simples. Era só tu atravessar o teu semelhante com um enorme tronco. Só que tinha que começar pelo ânus, e se o carrasco fosse habilidoso, saía pela boca. E eu acho que morrer não é o problema, cara. O problema é a tua morte ser um absurdo desse. Aí o velório é muito triste. E essa prática, ela servia muito para intimidar os outros. Então o cara, depois de empalado, ele ainda era exposto para que todo mundo pudesse ver o que acontecia com quem, sei lá, não era bom. Ah, cara, chega. Ó, faz o seguinte, se tu sentiu falta de alguma, coloca aqui embaixo qual que tu queria ter visto e não viu, qual que tu quer que volte, qual que é a tua preferida. Aproveita e já procura uma ajuda psicológica, porque, cara, tu não tá legal. Já dizia o Zezé de Camargo e Luciano, pior que tudo isso é te perder, ter que chorar, ter que sofrer, aprender então a dar valor ao nosso amor. Então não vai embora não, fica aqui com a gente vai ter mais vídeos saindo aqui na quarta-feira. Não se esqueça de curtir, se inscrever no canal, mandar pros teus amigos, mandar pra todo mundo, de não torturar os outros e principalmente, vamos se amar.